Olá, boa noite. Boa noite, Elisandra. Boa noite, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu sou o Ronaldo Vitória, sou CEO e fundador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais uma live semanal ágil, né? Trazendo aí o tema super interessante, um tema super especial, que é um tema relacionado a carreiras. E quem vai falar um pouquinho conosco nessa live semanal da Ágil hoje é a facilitadora ágil, a Elisandra Félix, que é uma grande especialista aí, no caso, nesse tema de carreiras, desenvolvimento profissional, não é isso? E assim, eu convido vocês todos aí para estarem acompanhando. Esse conteúdo, normalmente, a escola, ela distribui depois nas demais mídias sociais da escola e também no canal do YouTube da escola, a Ágil Escola de Negócios. E quem não puder acompanhar assim ao vivo aqui conosco, tem a possibilidade de também reciclar ou adquirir esse conhecimento posteriormente nos vídeos gravados, tá ok? Vou passar então aí para Elisandra, por gentileza, se apresentar com um pouquinho mais de detalhe. Vamos ver aí, o pessoal está chegando aos poucos, e aí a gente aguarda só uns minutinhos para realmente nos aprofundarmos aí nesse tema. Bem-vinda, Elisandra. Obrigada, Ronaldo, obrigada de verdade, é um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando em nome da Ágil, né? Agora como oficialmente facilitadora da escola. Uma honra de verdade estar aqui e compartilhar um pouco do meu conhecimento. Né? A gente pensa que em uma hora, né? É pouco, mas a pessoa absorvendo, sabendo absorver isso, tem muito conteúdo bacana, né? E esse projeto da Ágil é sensacional. Vamos lá. Eu vim de RH, trabalhei por 9 anos em RH, trabalhei em consultoria, trabalhei numa empresa de tecnologia. E o ano passado eu saí do mundo corporativo para trabalhar com coaching e consultoria de carreira. Né? Então, além de facilitadora, eu tenho a minha empresa, a Félix Coaching, e eu trabalho com programas de desenvolvimento profissional, programas de recolocação, e toda a minha formação vem de RH, vem de gestão de pessoas, meu MBA e diversas formações em coaching. Então, me especializei em carreira, resumidamente. E hoje eu vim trazer um pouquinho desse tema que eu gosto muito. Antes mesmo de entrar nesse universo do coaching, do desenvolvimento humano, eu já gostava muito desse tema carreira, RH, e a profissão meio que me escolheu, né? Antes de eu escolher a profissão. Então, é um tema que eu gosto muito. E vamos compartilhar hoje com nossa audiência. Legal, essa sua apresentação, ela endossa, na realidade, eu como CEO da Escola de Negócios, eu fico até mais tranquilo, porque eu tenho certeza, então, que nós fizemos a contratação da profissional certa, né? Eu já admirava o seu trabalho, já vinha acompanhando há algum tempo, por isso que nós fizemos aí esse convite, essa parceria, né? De trazendo para a escola, para somar com os demais facilitadores que já estão aqui hoje conosco. E, assim, a tua abordagem, a tua didática, o teu conteúdo assim, não é só porque agora você está conosco, mas é muito legal, é sensacional, é bem esclarecedor, tem uma pegada assim bem leve, bem suave, eu acho que isso é muito bacana hoje em dia, não fica pesado, e hoje eu tenho certeza que essa degustação que nós, Ágil, né, estamos trazendo aqui para o nosso público, pessoal aí que está acompanhando, empresários, profissionais em geral, né, no caso, o pessoal que está buscando recolocação, colocação, nesse momento aí tão complexo que estamos vivendo, além da questão da saúde, claro, que é em primeiro lugar, esse impacto grande, né, que já estamos tendo aí na economia e também na questão do emprego. Então, isso é bastante preocupante, sim, mas o que depender aqui da gente, eu tenho certeza, nós, Ágil, nossos facilitadores, profissionais aí como a Elisandra Félix, que já atua no mercado há uns bons anos nessa área, a gente vai fazer para ajudar aí essas pessoas a mitigar, pelo menos, né, reduzir aí esse impacto, não é isso, Elisandra? Eu passo aí para você, fica à vontade, vamos iniciar esse tema aí bem bacana, e a bola está com você agora, você é a estrela da noite, tá legal? Vamos lá. Obrigada. Bom, eu preparei alguns tópicos aqui para a gente falando. E durante a apresentação, durante a fala, tal, tiver alguma dúvida, o pessoal mandar aí também pode compartilhar.
E também você, tá, Ronaldo? Se quiser interagir, entrar, pode entrar. Combinado. Tá? A minha ideia é pensar nesse momento de reconstrução mesmo, tá todo mundo em casa. Uma das coisas que todo mundo reclamava, ainda reclama, né? É a falta de tempo. Tem um monte de coisas para fazer, então não consigo parar para estudar, para ler um livro, para pensar na minha carreira. Vai trabalhando, 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 e quando já mal percebe, já acaba o ano. Né? Então, a ideia dessa quarentena é você usar esse momento para a reconstrução profissional. Se preparar para colher os frutos depois, né? Lembrando que o mercado não está 100% parado, né? Eu fiz até um post bem no comecinho da pandemia, falando de alguns segmentos que estão em alta. Então, pensar, a pessoa está em busca de uma recolocação, fica com aquela sensação, por onde eu vou, o que eu faço, será que o mercado parou ou não parou? Então, primeira coisa é pensar nesses segmentos, né, que não está tudo paralisado. Um exemplo, segmentos da área da saúde, tecnologia, e-commerce, né, essas empresas de meio de pagamento, logística, alimentação, supermercados. Então, são segmentos que a gente está consumindo demais e eles estão tendo esse movimento de contratação. Por mais que tá abrindo muita vaga temporária, até alguns dos meus clientes estão me passando. Vaga temporária, porque a empresa também não sabe dia de amanhã como que vai ser, né, para manter esse funcionário. E eu acredito também em vagas PJ, que aí a gente pode falar numa próxima live. Então, a pessoa está nessa procura dessa recolocação, começar por esse movimento de pensar quais são esses segmentos que estão em alta, né? Pode ser que demore mais um pouco, pensar aí que no comecinho dessa pandemia, eu tive até um cliente que ele foi contratado, trabalhar em home office, e ele foi demitido, cancelaram o contrato dele uma semana depois, porque a empresa falou, não sei se eu vou conseguir te manter. Né? Então, agora eu sinto que as empresas estão se movimentando. Então, não está paralisado. Novamente, esse ponto que eu bato nessa tecla sempre. Usar esse período para procurar essas empresas dos segmentos que estão em alta. Segmentos que estão, né, não tão aquecidos, vai voltar. Então, utiliza esse período para você pensar nesses segmentos que vão voltar futuramente. Então, o que eu pensei? Avaliar, aqui eu separei 4 pontos, né, dessa recolocação. Pensar que não está paralisado, ok. Então, pensa nesses segmentos, pensar na sua área de atuação. A sua área de atuação é muito operacional. Um exemplo, indústrias. Quem é de indústria? A empresa parou 100%. É uma indústria que não está ali dos produtos essenciais, né, os serviços essenciais. Uma pessoa com um cargo muito operacional tem que começar a rever a situação dela, né? Pode ser que daqui a um tempo esse cargo não seja tão exigido, né? Não tenha demanda. Então, pensar nessa sua área de atuação. O segundo ponto, pesquisar trilhas de crescimento e desenvolvimento. Então, eu estou no mercado, estou à procura de uma recolocação. Um exemplo de cargo, eu sou analista júnior de RH. Qual que é o meu próximo passo? O meu próximo passo é pleno de RH. O que eu preciso desenvolver para chegar nesse próximo cargo? Por quê? Às vezes a pessoa teve uma experiência anterior como júnior e ela pode já procurar uma recolocação como pleno, dependendo da experiência que ela teve como júnior. Porque estruturas de empresas são diferentes. Às vezes, uma empresa que tinha uma nomenclatura de júnior, o que ela entregava era muito maior do que um cargo júnior. Então, é realmente começar a fazer pesquisas. Vai no LinkedIn, pesquisar profissionais desse cargo, do seu próximo cargo, tanto como vertical como horizontal. Só RH, pensar dentro dos subsistemas de RH. Recrutamento e seleção.
Eu posso ser analista de treinamento e desenvolvimento, posso fazer essa migração diária. Então, deixa eu pesquisar o que eu posso fazer, qual é a experiência que exige, o talento que eu preciso desenvolver. Então, é realmente a pessoa sair daquela situação, eu vou deixar meu currículo aqui disponível e alguma empresa vai gostar do meu perfil e vai me ligar, né? Isso daí esquece, já não estava assim. Então, hoje vai mudar totalmente. Ou seja, o que já não era tão simples, tão fácil, né? Eu estou entendendo que já tem aí alguns agravantes adicionais aí que tornam esse processo um pouco mais delicado, mais difícil, né? Exatamente, exatamente. Então, pensar aquele profissional que outro dia até uma cliente falou para mim, né? Mas eu tenho que fazer todo esse movimento. Sim, vamos juntas, porque não era assim, né? Por mais que pensar um pouquinho antes dessa pandemia, quem era da área comercial? Até falei com uma das pessoas que eu conversei durante essa pandemia, só para entender, né? Eu tenho as ideias, vou falando. Eu tenho um trabalho que eu vou conversando com profissionais, até mesmo para entender como está o mercado, quais são os desafios dessas áreas, para ter conteúdo também para eu me alimentar e poder compartilhar, né? Perfeito. E uma dessas profissionais que eu conversei, ela é administrativa de vendas, ela fez um acordo para sair da empresa, né, para ser desligada no começo do ano. E antes dela fazer esse acordo, ela já estava procurando uma nova oportunidade e tal. E aí ela falou que ela estava sendo muito mais abordada pelas empresas do que agora, né? Então, ela meio que ela trabalhando, só deixou disponível o currículo dela lá nos sites gratuitos. E aí ela teve alguns assédios, né? Algumas empresas ligaram para ela, e aí, tá procurando, vi seu currículo e tal, abordaram. Hoje não, hoje se você ficar esperando esse movimento, pensar numa área comercial, que toda empresa tem que ter, ainda mais na crise, tem que ter comercial, já não vai ser mais dessa forma, né? Já não estava, mas mesmo assim algumas áreas ainda existia. Então, o profissional, para se destacar, realmente, ele tem que fazer esse movimento ativo. Muito. Tem que estar ativo constantemente, mais do que nunca, né? Exatamente. Então, você falou um pouco a respeito, né, de ramos de atividade e segmentos que certamente vão ser bastante impactados na volta, outros menos impactados, né? Eu não vou nem falar muito assim o durante, porque o durante realmente acho que a maioria dos ramos de atividade e dos segmentos, fora esses que atuam com serviços essenciais, eu acho que os demais, que é a grande maioria, eu acho que todos já estão bem impactados, independentemente do tamanho da empresa. Essa é a minha percepção, né? Eu não tenho nenhum estudo oficial mais detalhado sobre isso, mas é a minha percepção até como empresário e como consumidor. Eu fico imaginando realmente, né, com essas dicas aí, essas orientações que você está passando, essa volta, porque eu mesmo, eu atuo por uma outra empresa também que trabalha com terceirização de departamentos, né, a IBCO Gestão, e no caso eu tive que cancelar algumas vagas que eu tinha de comercial, que você citou no seu exemplo, eu tinha 4 vagas no caso de vendedores, né, e eu tive que cancelar, por quê? Porque a demanda para a empresa, ela reduziu, ela diminuiu, praticamente zerou, então como é que eu vou contratar o vendedor, né? Então acaba assim, uma série de coisas que impactam. Exatamente. É um ciclo, né? Que não tem como, ali não vende, aqui não compra, aqui não contrata, aí quem está desempregado não tem grana para investir, aí fica, né, nesse ciclo. A minha percepção também, né? O que eu vejo lá no comecinho, pensar lá em março, dia 23, quando falar, olha, ok, todo mundo, home office, quarentena, nada abre, nada funciona, as empresas ficaram assim, tá, vamos parar tudo, cancela a vaga, cancela tudo, porque vamos esperar voltar. 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias. Aí, as empresas também, como os profissionais, precisam, tá, o que eu posso fazer para me movimentar porque boleto está chegando, né?
pensar lá nas histórias, que eu estava até resgatando, até participei de uma live aqui de um especialista de empreendedores, enfim, o Pedro Superti. Ele trouxe uns exemplos, um que eu lembro, a minha memória é um pouco fraca, tá, de histórias. Mas um que eu lembro da Nestlé. Nestlé nem era a Nestlé que é hoje, ela importava café, aí teve aquela crise lá da Itália com o Brasil, não lembro o nome, mas era essa crise do café. E aí eles queimaram todos os cafés, porque o café não estava tendo valor, aí acabaram com o café e a Nestlé importava café. E aí, o que a gente vai fazer com o café? Aí eles compraram os grãos de café e pensaram, se a gente se a gente faz o leite em pó, então a gente consegue fazer o café em pó. Vamos fazer o café em pó ao invés do grão, porque o pó é muito mais Só um minutinho aí que deu uma travadinha aí, deixa eu dar uma olhada aqui na minha saída, só um minutinho. Voltou, tudo certo aí, Lisandra? Voltou? Legal, pode concluir. Tá me ouvindo? E agora sim, conclui o raciocínio da Nestlé do pó de café, por favor, a partir dali. Tá, fazendo bem resumido, tá? Então, aí os caras inventaram lá o café em pó e hoje a Nestlé é quem é a Nestlé. A gente tem mania de achar assim, o Ronaldo é grande, eu sou pequena, mas o Ronaldo um dia foi pequeno, né? A Nestlé um dia foi pequena. Ela teve que, ali naquela crise, pensar que não tinha as ferramentas que tem hoje, né? A gente tem um mundo aqui na nossa mão, em casa a gente tem um mundo, e o cara pensou, não, eu consigo, eu vou achar uma solução, arrumou uma solução que a gente usa essa solução dele até hoje, né? Não é rápido, não é fácil, e quando a gente fala assim, eu tenho certeza que tem pessoas que pensam assim, é coisa de outro mundo, mas não, sair da caixinha, sabe? Sair da caixinha. Não, entendi. É como ninguém nasce grande, né? Exatamente. Ninguém nasce grande. É como na gestação, né? Você tem o bebê, o ser humano, né? Nós profissionais, também temos, se você for avaliar e fazer uma comparação com o ciclo de vida, nós também temos a nossa fase de introdução, que é quando nós nascemos, né? E aí você tem a fase de crescimento, a fase de maturidade, que aí pode ser quando você realmente atingiu os seus objetivos, se tornou grande. E o que acontece? A fase de declínio. Então, dá para fazer esse paralelo também com a vida. Exatamente. E não é fácil, né? Crescer dói. Exige da gente esse aprendizado, essa evolução. Então, o que eu vejo agora, tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo tendo que viver esse novo. O amanhã, ninguém sabe como que vai ser. A vida sempre foi assim, né, Ronaldo? A gente nunca sabe como que vai ser o amanhã. Mas a gente tinha a sensação que estava no controle. E, na verdade, nunca a gente está no controle. Né? Então, tá dando essa pausa, assim, para a gente começar a entender dessa forma, que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer e o que a gente pode fazer para tentar melhorar esse amanhã. Né? Tá todo mundo aprendendo com isso. E eu acredito que na hora que abrir a porteira, até brinco, na hora que, olha, retomou, né? Os funcionários não vão ser da mesma forma, os profissionais, as empresas não vão ser da mesma forma, porque vai começar a pensar plano A, plano B, plano C. Não posso ficar agindo da forma que eu estava agindo, porque uma hora o cara lá de cima fala, filhona, não é assim, né? Então, acho que vai ser pensando por esse lado, uma coisa boa. Vai trazer coisas boas, sim. Né? E outra coisa, voltando para o mercado de trabalho. 3 vagas de vendedores que você congelou, né? Aí vamos pensar que junho, né? Que eu falava em maio, mas maio eu tenho certeza que ainda vai ficar nessa movimento lento. Então, pensar em junho, né? Digamos que as atividades estão voltando. Aquelas 3 vagas que você congelou, você vai pensar em... Eu vou contratar, não 3, vou contratar 1.
Então, vai ter esse movimento. Empresas que teve corte, demitiram funcionários. Aquele funcionário que foi demitido em CLT, ele não pode retomar para a mesma empresa. Então, você vai fazer uma reciclagem, né? Então, uma pessoa que às vezes estava lá no mercado por mais tempo, nessa procura de recolocação, ele pode ter essa oportunidade de substituir esse profissional que perdeu o emprego nessa pandemia. É um ciclo, né? É interessante isso que você falou agora, porque essa informação, apesar de envolver também aspectos do direito do trabalho, né? Eu sei que não é a tua especialidade, mas assim, é interessante porque nem todo mundo sabe, né? Você fez uma observação interessante, essa questão do CLT, de não poder voltar, né, para a mesma empresa, essa situação. Eu acho que muitas pessoas aí têm essa também, assim, não é nem que tenha curiosidade, porque normalmente nem pensa nisso. Isso também é um obstáculo a mais, né? Sim, aí eu até falo, né? Pensar quando eu estou na minha consultoria de recolocação, eu levo isso como um pensamento positivo para essa pessoa que está no mercado. Né? Sempre a história vai ter os dois lados, né? Alguém vai ficar triste, alguém vai ficar feliz com a situação, infelizmente. Então, pensar, a pessoa perdeu o emprego, ok, ela vai ter que começar esse movimento, essa busca por um novo emprego, mas a pessoa que estava lá esperando essa oportunidade vai ocupar essa cadeira. Porque eu trabalhei dentro dessa minha trajetória na Lynx, que é essa empresa de tecnologia, eu trabalhei em operações de RH, então eu conheço um pouquinho ali de contrato, bem super pouco, mas já conheço alguma coisinha. Então, quando é contratado em CLT, ela é demitido, ela não pode voltar para a mesma empresa, para o mesmo CNPJ, né, a não ser que a empresa tenha mais de um CNPJ, no regime CLT. Ou ela entra por uma agência, né, uma consultoria, com outro CNPJ no registro na carteira. Então, interessante. É interessante. Inclusive, é muito interessante também esse movimento que você acabou citando aí, que eu vejo, né? Eu fiquei aqui prestando bastante atenção, que na realidade essa questão da carreira, né? Falando de carreira, que é o nosso tema de hoje aqui, vamos pensar pós isolamento social, pós aí essas quarentenas seguidas, né? É um movimento interno. Quer dizer, acaba tendo um movimento interno, né? Uma movimentação interna de funções, de promoções, de galgar novos cargos, alcançar objetivos profissionais, e também externo, que é aquele profissional que acabou perdendo, né? O emprego, no caso. E olha só o que é interessante, eu tenho muitos contatos, né, com empresas aí, parceiras, clientes, etc. e tal, e realmente, infelizmente, uma das saídas aí que foram adotadas, muitas, inclusive, na minha opinião, um pouco assim, precipitadas, porque foi lá no início, foi o cancelamento de contratos. Cancelaram contratos, seja CLT, seja prestador de serviço, que também é tido como, né? Alguns prestadores, eles têm um tempo maior dentro da empresa, por causa do projeto, é tido até, entre aspas, como um colaborador, assim, um funcionário, mas muita gente acabou perdendo o emprego. E aí eu quero te fazer uma pergunta, eu sei que nós já interrompemos um pouco o seu raciocínio aí, tá? Não, eu espero que você consiga voltar nele. Nós temos uma pergunta que chegou aqui de um profissional que está acompanhando, tá? Ele pergunta o seguinte, né? Se você entende que o mercado, ele se tornou, e aí eu vou complementar, né? Ou se ele vai se tornar ainda mais exigente em relação à seleção pós-pandemia. Sim, minha percepção que sim. Então, voltando até na sua situação dos 3 vendedores. A sua empresa ficou esse período não tendo o lucro que ela precisa. Quando você for contratar esse vendedor, você vai aumentar a régua, né? Por quê? Meio que para recuperar o tempo perdido, digamos assim. Pensar no número de desempregados que estão, quantas pessoas candidatam para aquela vaga, né? Então, você anuncia uma vaga, um exemplo no LinkedIn, você abre uma vaga, ontem mesmo estava olhando uma vaga, tinha 800 pessoas inscritas para uma vaga. Nossa. Gerente comercial, 800 pessoas. Então, será que são qualificados? Qual que é a qualificação desse profissional? Então, sim, vai ser muito mais exigido.
Eu via, já tinha essa percepção do movimento de pessoas que, nossa, era para ganhar um exemplo, tá? Uma vaga de júnior exigindo inglês, espanhol, como se a pessoa já tivesse uma experiência pleno, né? Eu acredito sim que vai ter muito mais exigências, até porque por conta desse volume de pessoas procurando aquela vaga. Então, exemplo, eu tenho uma vaga de vendedor e eu tenho 10 pessoas que se candidataram, que aplicaram o currículo. Você vai, qual é a experiência? Esse ficou X tempo na empresa anterior, 10 anos, 1 ano. Esse cara de 10 anos aqui, acho que ele aprendeu um pouquinho mais. O de 1 ano, ele vai ser mais barato, mas será que ele sabe o que eu preciso? Ele vai se virar para aquilo que eu preciso? Sabe? Vai ter essas análises, sim, com certeza. Perfeito. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta, então, minha, tá? Agora, você citou aí essa questão, realmente respondendo a pergunta aí do nosso profissional, do nosso parceiro aí que está acompanhando, né? A nossa live semanal ágil. E você falou a respeito dos recrutadores, eventualmente até buscarem, por exemplo, nos pré-requisitos, acabarem cobrando mais, né? Um exemplo, a vaga é de júnior e aí acaba cobrando um pleno. Só para ilustrar. Assim, eu, como um executivo de negócios, um profissional também que está no mercado de trabalho já há 34 anos e também liderei aí muitas equipes, eu fico pensando o seguinte, 2 pontos. Primeiro, existe uma questão de valor também que os profissionais, principalmente os de RH nesse momento, aqueles que atuam de forma bem correta mesmo, eles não podem, não deveriam, pelo menos, ultrapassar, né? Porque fazer esse tipo de situação não é muito legal, ao meu ver. E um outro ponto é que isso, inclusive, eu posso estar enganado, eu gostaria de ouvir sua opinião, pode prejudicar também a própria escolha correta, né? Porque às vezes a pessoa, tudo bem, ela pode ser plena em uma determinada função, mas você precisava do júnior, só que o fato dela ter aqueles atributos adicionais não significa que vai ser positivo, isso pode ser negativo, não é isso? Exatamente. Primeiro que rola uma frustração até para o próprio profissional, né? Porque se ele está preparado para mais, receber uma oportunidade menor do que ele está ali pronto, né, para aquilo, gera assim frustração. Pegando até esse gancho, um exemplo, um executivo sênior foi demitido e aí apareceu uma oportunidade de executivo nível 1. Com salário até um pouco menor, porque tem a estrutura lá, vai ser menor do que o que ele tinha. No desespero, ele vai aceitar, né? Aí a empresa, ok, você tem muita experiência, para mim vai ser maravilhoso. Mas a empresa, a posição dela como nível 1 e o profissional nível 3, nível sênior. Não vai ter o desafio, a empresa não vai dar o desafio que esse profissional precisa, além do financeiro, pensar, aquele profissional tinha uma estrutura com aquele determinado valor de salário, né? Salário não motiva, mas voltando lá, o desafio que ele aceitou motiva ele, né? O salário não vai motivar para sempre, mas por um primeiro momento ali, deixa eu desafogar, pagar minhas contas mais urgentes, ok. E aí depois, né, vai suprir o que ele precisa, né? O próximo passo dele, nível 2, ele já passou pelo nível 2, vale a pena ele aguardar de novo para passar pelo passo 1, nível 2, para chegar no 3, que era onde ele já estava, né? Então, aí vou até antecipar um pouquinho. Agora vai ser muito mais exigido o profissional ser o protagonista da carreira dele. Então, é ele olhar para a linha dele de carreira. Ok, eu vou aceitar voltar para o nível 1, né? Porque ele saber o porquê ele está aceitando aquela proposta, né? É isso que eu venho trabalhando, né, com os meus clientes, é isso que eu venho trabalhando quando eu vim aprofundando nesse mundo do desenvolvimento, porque a gente vem numa linha, assim, até eu falo por mim mesmo, a empresa, esperando da empresa, esperando do gestor, esperando, ok, essa proposta é bonitinha, eu vou aceitar, e não fazia sentido, né? Então,
eu vou aceitar voltar para o nível 1, mas por determinado período, por conta disso, e disso e disso, e ok. Muito bem. É uma ótima aula. Muito bom. Ah, obrigada. Eu sei que na prática, né, é uma outra história pensar assim. Eu sei que tem gente que vai pensar, na prática é outra, não é assim que funciona. Mas você começar a ter uma postura diferente, começar a falar, não, a carreira minha vida, pensar que eu acredito que essa vida aqui é uma só, né? E você tomar as rédeas e você falar assim, eu quero seguir nessa linha, não é impossível, né? Exige energia, exige um movimento, mas não é impossível. Você tem total razão. E eu gostaria de endossar isso que você falou no seguinte: muitas pessoas realmente pensam, falam assim, mas a teoria é diferente da prática. Não. É importante que você entenda a teoria, os conceitos, a forma que a engrenagem gira, o movimento do mercado, no seu caso aí, que você está dando essa aula hoje aqui de carreiras, isso tudo é muito importante. Logicamente que o dia a dia, a execução, você vai lapidar, você vai fazer um ajuste, mas você entendendo tudo isso que você está explicando hoje, de forma muito esclarecedora, isso facilita muito, porque isso pode direcionar o profissional. E eu estou entendendo que o pessoal que está acompanhando hoje aqui conosco, que está acompanhando essa live semanal da Ágil, eles poderão obter aqui direcionamentos, orientações de como agir, até para se preparar para a volta também, né? Porque muita gente, infelizmente, como nós falamos, perdeu o emprego. Muita gente perdeu o emprego. Isso é bom para alguns e é muito ruim para muitos outros. Exatamente. Vai ter gente que vai estar, um exemplo, né? Quem trabalha vendendo máscara, tá? Desafogou. Quem trabalha no farol vendendo balinha, tá no sufoco, né? Vai ter esse ciclo. Quem fazia máscara, ninguém comprava máscara, né? Só era lá o hospital. E tinha que entrar em licitações, aquela burocracia toda. Agora até a artesã tá fazendo máscara, né? Tá entrando uma rendinha. Então, pensar como o mercado de trabalho sempre vai ter os altos e baixos, sempre vai ter alguém que foi aprovado sempre num processo seletivo, sempre vai ter alguém que foi demitido, né? Vai ser um ciclo, infelizmente e felizmente, né? Vai ter um exemplo. Eu já lá em operações de RH, eu via um funcionário chorando lá com a demissão dele, o RH, o BP fazendo a demissão, tá aqui, assina aqui, seu exame demissional. A pessoa, nossa, não esperava, em prantos, né? Porque você tem um vínculo ali. Eu falo que até é afetivo, né? O trabalho. Não é só o seu ganha-pão. Então, você tem um vínculo, aí você recebe essa notícia, um choque, mas em compensação, amanhã vai ter uma integração que um admitido, está chegando com gás, porque, nossa, Elisandra, eu estava 1 ano desempregado. Né? Então, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, você tem os dois lados, né? Então, eu até, meu marido, ele agora é gerente, tem uma equipe, e a gente falando, né? E ele, nossa, você fala assim? Eu falei, porque eu via isso, né? No mesmo momento que eu vi alguém chorando porque perdeu, alguém muito feliz porque ganhou. Você viveu essas experiências na área de RH, eu entendi, né? Na prática, atuando por empresas aí do mercado, e agora também, né, na sua atividade aí também de coach, além de facilitadora ágil, você também acaba trabalhando com isso, então você realmente é legal ouvir esses cases, né? Porque são realidades. São realidades, exatamente. Então, por isso eu penso que nunca tá perdido, né? Sempre vai ter o lado bom, sempre vai ter o lado bom. E aí, voltando lá nas qualificações, pensar num profissional ágil, né? Pensar mesmo ele estando no mercado, estando desempregado, e mesmo para aquele profissional que tem uma oportunidade, né? Que está trabalhando, que tem um emprego, está em home office e não sabe como que vai ser.
Então, eu separei algumas competências aqui desse profissional, eu vou falar algumas. Então, pensar aí nessa resiliência, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Você pensar aí na pessoa que está no mercado, pensar até o profissional. Às vezes tem uma demanda, recebe uma demanda, a demanda muda, e agora aí não pode sair das tamancas, né? Tem que dançar conforme a música, né? Uma outra competência aqui do profissional ágil é pensar na colaboração. Então, como que eu posso colaborar com o meu time? Né? Ou como eu posso ajudar, por mais que estamos cada um na sua casa, cada um trabalhando no seu cantinho, como que eu posso ajudar até mesmo para o meu gestor, precisa de alguma coisa, o seu amigo, né? Eu consigo mexer nessa ferramenta que a gente está usando, deixa eu te ensinar, né? Eu consigo me organizar aqui na minha rotina, deixa eu te ensinar como que eu me organizo, né? É uma outra competência. Trazendo isso para o pós-pandemia, mesma situação. Então, você está lá no seu escritório, você colaborando, você tendo resiliência, porque vai exigir cada vez mais de você. A resiliência nunca foi tão necessária, né? Ao meu ver. Exatamente. Exatamente. Eu já até fiz um post no LinkedIn, algumas pessoas colocando assim o home office como uma coisa pesada, né? E eu faço home office há mais de um ano. Quando eu trabalhava no mundo corporativo, era o meu sonho fazer o home. E lá na empresa eu não conseguia muito bem, né? Mas aí o meu post foi nesse sentido, de você saber lidar com isso, porque esse peso que tá vindo é o isolamento, né? Então não leve isso, aí vem a resiliência, então não leve isso para o lado tão escuro da coisa, porque não é tão ruim assim, né? Se você pensar lá quando voltar, ou abrir as porteiras, voltar, eu tenho certeza que muitas empresas vão voltar, vão aplicar o home office, né? Aí a pessoa tá com tanta coisa assim, não, home office é horrível, eu não aguentava, trabalhava na mesa da minha cozinha, né? Igual eu vi umas fotos no LinkedIn. Trabalhava na mesa da minha cozinha, criança chorando, não sei o quê. Não quero home office. Isso não é resiliente, né? Então, aí você tem uma oportunidade, olha, para trabalhar em home office. Nossa, não, tive uma experiência péssima na quarentena, não quero. Então, pontinhos aí para pensar. Realmente. Né? O que é o ruim é o isolamento, no meu ponto de vista, né? É o isolamento, porque eu tô aqui, eu sempre fiz né? Esse último ano eu fiz o home, mas entra um cliente ou outro na semana, eu preciso resolver tal coisa particular, vou para a rua. Hoje a gente não pode fazer isso, né? Então, por isso vem esse peso. Mas se você levar tanto ali, resiliência zero, você vai sofrer muito. Eu concordo plenamente com o que você falou, inclusive porque eu também acredito, nós já foi tema aqui de dica ágil do dia, né? Nós já falamos a respeito disso, que é essa questão do pós-pandemia, não é o pós-pandemia, é o pós-quarentena, né? Vamos pensar assim, porque infelizmente a pandemia ainda ela vai levar algum tempo maior para a gente resolver tudo, a questão de vacina e tal. Então esse pós-isolamento social, ele vai certamente esse aspecto, essa prática do home office ela vai persistir, porque muitas empresas, eu acredito, elas estão se reinventando, inclusive identificando oportunidades, e eu já ouço falar aí no mercado de empresas que viram que realmente tem parte da operação que pode manter no home office até para reduzir custo. Logicamente, isso, né, nós não vamos entrar no mérito aqui agora, está associado à legislação, né? Prestador de serviço é uma coisa, né, que é normal, agora CLT é outra coisa, aí tem que avaliar os aspectos legais aí. Mas você tem toda a razão, toda a razão. Aí, essa competência, resiliência, pensar nessa pessoa que tá ali trabalhando em home, tá naquela coisa péssima, não sei o quê, na hora que voltar, não quero, não, você tá maluco. Então, tem que ser cada vez mais, muito mais resiliente, muito mais.
Pensar em agilidade também, uma outra competência do profissional ágil. Agilidade de aprendizado, agilidade de... Eu tive uma diretora, assim, que ela me treinou muito, sabe? Antes dela terminar de perguntar, eu já estava aqui na minha cabeça pensando na resposta dela. E quando eu não sabia, eu não podia falar assim, eu não sei, e pronto. Olha, não sei, mas eu vou procurar, né? Então, essa agilidade não é nem de, eu peguei uma atividade e finalizei em um dia, que era para fazer em uma semana. Não. É essa agilidade de deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu prestar atenção aqui, não ficar só ali no quadradinho, sabe? Não sei, mas deixa eu procurar saber. Eu entendo isso como agilidade. E vai voltar, né? Você tá aí em casa na procura de uma recolocação. É ter esses starts, mesma coisa. Voltou, acabou o isolamento, vai ser muito mais exigido de você a sua entrega. Então, essa agilidade de fazer acontecer, sabe? Muito bom. Uma ótima dica. Muito, muito. Uma outra que eu separei aqui é a questão da flexibilidade, né? Eu trabalhei até com uma pessoa que, na hora que você pedia, vem até um pouquinho da resiliência, mas pensar em flexibilidade. Flexibilidade até para mudanças, de aceitar uma nova oportunidade, uma nova atividade. Um exemplo, claro que dentro lá da descrição de cargos, até por contrato, né, não vem ao caso, mas pensar, você tem as suas responsabilidades, né? Você, como um gerente, você tem as responsabilidades do seu cargo. Você, como um analista, você tem as suas responsabilidades. Mas fazer um pouquinho a mais, né, não fugindo ali do seu cargo, não vai fazer mal a você, né? Vai fazer até bem para você. Vai se destacar, você vai também desenvolver e aprender outras coisas que você vai levar para a sua vida, né? Que você pode usar em outra empresa. Então, essa flexibilidade para, cara, Ronaldo, tenho essa atividade, quer aprender, quer fazer, né? Vai para cima, procura, busca, aprende. Não quero porque não faz parte da minha descrição, né? Não faz parte da minha responsabilidade. Então, ter essa flexibilidade aí para fazer acontecer também, eu acho muito importante. Muito bom. Tá fazendo sentido? Tá muito sentido. Eu acredito que para todos aí que estão acompanhando, e certamente para quem vai acompanhar depois o material gravado, também vai fazer muito sentido. Estou aprendendo demais aqui com você hoje. Ai, que bom. Então, eu tô super amando estar aqui com vocês. E aí eu pensei também em trazer questão até para quem é até uma competência, né? Para quem está no mercado, nessa procura de uma recolocação, e para quem está trabalhando, ser um profissional ágil, pensar em iniciativas de desenvolvimento de conhecimento, né? Pensar até naquela trilha que eu falei de pesquisa do seu próximo passo, né? Seu próximo cargo, seu próximo nível. Então, aí você aprender a estudar sozinho. Hoje, o quanto de curso que liberou, né? Essas próprias lives aqui, tá sensacional. E você não ser resistente para ter essa iniciativa e aprender. Porque, de novo, você vai ser o protagonista da sua carreira, né? Você pensar o que eu faço, para onde eu vou. Então, deixa eu levantar aqui da cadeira, deixa eu sentar no computador, no celular, enfim, e ter essa iniciativa de estudo, de evoluir. Porque hoje em dia, pensar numa estrutura de empresa, a empresa pensar tudo para a sua carreira, né, não faz tanto sentido assim. E assim, mais do que nunca, né, a empresa não vai pensar assim mesmo na volta, né? Como você mesmo explicou, a pergunta aí do nosso parceiro de negócios aí, né, que teve, a exigência vai ser muito maior. E esse ponto que você falou também da educação, dos estudos, é bem importante, é bem fundamental realmente. Também foi tema aqui de discussão anterior pela escola. Por quê?
né, nessa fase do isolamento social, nós temos acompanhado, você falou um pouco disso, da enxurrada, entre aspas, aí, de conteúdos digitais que foram disponibilizados. Então, assim, você viu aí que tinha conteúdo de tudo que é tipo, né? Empresa, e assim, muitas empresas que não são empresas de conteúdo, elas descobriram, né, identificaram a oportunidade de se relacionar com o mercado, com o público em geral, com o cliente, por meio de conteúdos digitais. Então, assim, tem muito conteúdo disponível nesse período, conteúdos de qualidade, tem muita porcaria também, a gente tem que, né, a gente tem que considerar isso. Mas eu não sei se você também entende dessa forma, esse profissional que busca uma colocação, que já buscava antes, e que com o isolamento ficou pior, ele não tinha conseguido antes e ainda não conseguiu, ou que perdeu o emprego ou a prestação de serviço durante a crise, ou mesmo que, né, então está buscando essa recolocação, é um grande momento, olha só, mesmo para ele que está, entre aspas, sem o serviço, desempregado, esse momento é o momento para ele se reciclar, para ele buscar mais conhecimento, não é isso? Porque conteúdo gratuito, como esse nosso aqui hoje, você está dando essa aula sobre carreira, é o que não falta. Então, ele não vai poder reclamar lá na frente que ele não sabe, assim, tá por fora, né? Ele não precisa ser especialista em tudo, mas ele tem algum conhecimento, não é isso? Exatamente. Porque quando começou esse boom de internet, né? Ai, cuidado que a internet tem muita coisa que não presta, não sei o quê, você tem que ter o discernimento para ver o que é bom e o que não é ruim. Sempre vai ser assim, na nossa vida, na internet ou fora dela, né? Então, absorver o que vai realmente fazer sentido para você. Aí, de novo, você pensar o que eu quero para minha carreira, né? Nada daquela coisa do estou à procura de uma recolocação, aceito qualquer oportunidade, não. Você pensar o que você quer, qual que vai ser o seu próximo passo. E nesse próximo passo eu preciso aprender o quê? É um Excel, entender como eu vou elaborar um currículo, eu preciso trabalhar um outro conhecimento. Deixa eu pensar aqui. Eu sou uma pessoa muito centralizadora, até de comportamento, sou muito centralizadora na minha atividade, eu não gosto de trabalhar em grupo, prefiro trabalhar sozinha. Deixa eu ver como que eu posso melhorar isso. Né? Sempre pensar, olhar para você, né? Algumas coisas, alguns gaps a gente não fala, né? Deixa guardadinho lá, ninguém precisa saber. E então, olha para você com esse carinho e fala, não, realmente essa coisa aqui me atrapalha. Então, deixa eu pensar, deixa eu olhar, deixa eu pesquisar como que eu posso melhorar isso. Perfeito, ou seja, o que eu quero, onde eu quero chegar, quais são meus pontos fortes em termos profissionais e os pontos que eu preciso melhorar, aproveitar essa quantidade de conteúdos aí, né, para dar uma melhorada. E realmente, né, tem gente que ouve falar esse negócio da internet já há algum tempo, quebrar esse paradigma, né? A internet só tem porcaria. Não, gente. Aí assim, o que é engraçado, Elisandra, que eu já notei também, com um ou outro profissional aí, né, não vem o caso agora, é a justificativa, porque isso vira uma muleta, não é isso? Falar assim, não vou fazer, não vou acompanhar. Opa, caiu um minutinho aí, voltou. Opa. Eu ouvi, caiu de novo. Ok, Elisandra, tá aí, tudo bem? Legal. Alguma questão técnica aí envolvendo a sinal, tá? Já tá próximo aí também do nosso horário, mas é bacana, né? Eu estava colocando para você essa questão dos profissionais que buscam, vamos colocar assim, a colocação, a recolocação, que acabam utilizando até essa questão da internet, né? De não ter coisas boas como muleta, e a gente sabe que não deve ser assim, né? Porque você vai encontrar o que você está buscando, né? Até uma cliente minha postou lá nos stories, a gente fez um primeiro encontro e estava agendado os próximos, então a gente não teve tanto ali, né? Mas eu vi nos stories dela, que eu fico acompanhando, ligada, ela pôs a fotinho da tela do estudo e aprendendo a estudar online. E, tipo, que saco, sabe?
Aí eu mandei mensagem para ela, eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ela me falou qual que era a dificuldade dela daquele momento, a gente conversou e tal. Ela, vou aplicar isso, acho que vai rolar. Rolou, né? Então, é você entender por que você tá ali, de novo, é uma adaptação, né? Pode ser que ali naquele primeiro momento você ache estranho, ache, né? O que eu tô fazendo aqui nessa aula? Eu tenho que ficar o dia inteiro estudando no computador. Então, é uma adaptação. E na hora que achar que tá chato, que cansou, dá uma pausa, toma uma água, vai fazer outra coisa, volta, né? E vai criando esse hábito. Mas nada de achar que não é válido, né? A Ágil tá aí para mostrar que é muito válido. É muito válido. Tem razão, é muito válido. Defendemos o estudo aqui, a educação e a obtenção de conhecimento. Defendemos essa bandeira. Exatamente. E sempre pensar lá no meu ensino médio. E nem lembro que ano que era isso. 2000? Não precisa entrar nesses detalhes. Não precisa. Eu não ligo, não. Lá no meu ensino médio, né? Sei lá, nem era ensino médio, 8ª série, 7ª série, nem lembro como que falava. Agora é o Fundamental 2, né? Fundamental 2, isso. A professora falava assim, gente, vocês têm que buscar o conhecimento é de vocês, é da vida. Isso daqui, vocês, sem conhecimento, vocês são manipulados, vocês, né? As pessoas escolhem por vocês, não vocês fazem a escolha. E trazendo isso para hoje, para o meu trabalho, é exatamente isso, né? Você, quando não sabe o que você quer, o que é melhor para você, as pessoas vão escolhendo, né? Uma empresa de contrato, olha, vai fazer exatamente isso, você vai fazendo aquilo, você detesta fazer aquilo, mas você vai fazendo, porque eu só tenho essa opção, não abre o leque de possibilidades, né? Muito bom. Eu lembrei, na sua época deveria ser chamado de ginásio. Não era. Na minha era ginásio. Tô brincando com você. Eu tenho 49 anos. Eu tenho 49 anos. Na minha época era ginásio. As irmãs da época aí do Ronaldo era ginásio. Mas E isso não muda, né? Quantos anos passaram e essa teoria tá aí, né, para comprovar. É verdade. Né? E o que mais você trouxe aí para nós, então, Elisandra, para essa nossa live semanal? Tem mais algum ponto para você que você entenda como importante para abordar? Bom, o que a gente falou aqui, acho que para finalizar, né? É você ter um foco do que você quer. Seja uma recolocação, seja manter o seu trabalho e se destacar ainda mais, ser um profissional ágil, ter foco daquilo que você quer e a clareza, né, da onde você quer chegar, pensar aí no seu primeiro passo. Quero me recolocar, ok, mas a pessoa tem aquela visão do fim, né, do objetivo ali alcançado. Mas para chegar ali, ter essa clareza dos passos que você precisa dar, né? Até para manter o seu trabalho pós isolamento, até em home, né? Se reinvente. Então pensa aí, tenha clareza do que você precisa desenvolver, o que você precisa alcançar e entregar dentro das suas atividades. Eu acho que resume bem. Muito bem, muito bom. Certo? Perfeito. E eu acho que falamos tudo, os pontos principais. Eu lembrei de uma coisa, posso voltar? Claro, aqui? pode. Eu também. Pode sim, claro. A live é sua. Que chique. Deixa aqui, eu vou falando. Voltando até naquela pergunta da exigência. Então, pensa aí para quem principalmente está nessa procura da recolocação. As suas experiências, toda a sua trajetória, o que você pode agregar para a empresa, né? Como que você pode melhorar em resultado com as suas experiências. Então, é um ponto muito importante para você começar a pensar nisso. E aí você até tem a informação, tem conteúdo para se vender lá na entrevista, né? O que você tem para agregar
para pensar nos seus 3 vendedores. Cara, eu preciso vender o que eu não vendi em 3 meses. O que você tem para me oferecer, né? Então, você tem uma trajetória, o profissional tem uma trajetória. Com tudo isso que você já passou, já viveu, já estudou, já evoluiu nessa quarentena, o que você pode ter a mais para agregar no meu negócio, né? Não só ali na sua atividade. E aí, através disso, você já pensar nos seus gaps, pontos fortes e fracos para você desenvolver. Muito bem, ótimo. Realmente é uma aula mesmo, né, a respeito de carreira, de como se comportar, pensando um pouco aí no cenário pós-pandemia, pós-isolamento social, né, para ser mais específico, com várias dicas aí, um conteúdo bem interessante sempre. Eu sei que esse conteúdo você, na realidade, fez um resumo geral aí, deu uma compactada, porque eu imagino que esse conteúdo seja bem mais amplo até, né? Sim. Legal, olha só, eu até anotei aqui que eu vou... A nossa diretora de marketing da escola, ela está interagindo aí com o pessoal, também colocando algumas informações. E legal. Eu anotei aqui, eu gostei dessa questão do profissional ágil, até o trocadilho aí eu achei muito legal, né? Mas, assim, não deixa de ser uma verdade realmente essa questão da agilidade, né? Hoje para o profissional, isso é um diferencial. Então, eu aprendi aqui hoje com você, eu acredito que o pessoal também, os profissionais que estão acompanhando, eles aprenderam sobre a importância aí de algumas características, como a resiliência, a colaboração, a agilidade, a flexibilidade, a iniciativa para aprender, né? Para se reciclar, o foco e também a clareza, né? Eu acho que esses pontos finais aí que você citou são pontos aí muito importantes e a gente pede, né, para que o pessoal realmente faça uma reflexão dos conteúdos que nós disponibilizamos, porque é essa reflexão que vai gerar aí uma visão de negócios, como falamos aqui na Ágil, e vai trazer algum benefício para eles, não é isso? Exatamente. E querendo ou não, né, pensar como profissional, mesmo quem trabalha CLT, quem trabalha PJ, enfim, olhe você como você é a sua empresa, né? Você está aí no mercado, você é uma fonte de renda, então pensar com essa visão de negócio mesmo, né? Não só, eu trabalho por trabalhar. Perfeito. Elisandra, você quer dar uma palavrinha final antes de eu encerrar, então, a nossa live aqui com um recadinho final para o pessoal? Eu agradeço o espaço, né? Achei muito bacana. Realmente, eu tenho muita coisa, mas eu acho que eu consegui dar uma boa ideia aqui, um direcionamento para quem está nessa procura de uma recolocação, até mesmo para quem precisa desenvolver essas competências, né? Tem um trabalho aí para manter esse trabalho. Cada pontinho desse dá para aprofundar muito mais, que aí é o que eu faço no meu trabalho, né, individual lá da consultoria, mas aqui já é uma riqueza gigantesca. Então, se você aproveitou 1% aqui do que eu passei, eu já fico muito, muito grata por isso, de verdade. E, Ronaldo, ótimo. Ágil, isso aí. sensacional. Não, que bom, é legal fazer essas lives assim com o nosso pessoal, né, com os facilitadores da escola, porque como são especialistas, acaba ficando bem descontraído, nós gostamos desse formato do bate-papo, né, que foi uma sugestão da nossa diretoria de marketing, para não ficar tão pesado, né, só ali o especialista falando do início ao fim. Então, eu espero que eu não tenha te atrapalhado aí na sua abordagem, né, tenha conseguido contribuir de alguma forma, tá? Agradeço aí imensamente a sua participação, na nossa live semanal, tá? Na nossa live semanal ágil, que teve como tema carreira, né? Como se preparar para o retorno pós-isolamento social. Então, com várias dicas aí, no caso, para quem acompanhou, um assunto super relevante. Encerraremos, então, aqui essa live semanal ágil. Lembrando para todos aí que o conteúdo gravado também estará disponível daqui a pouquinho no canal do YouTube da escola, Ágil Escola de Negócios, e quem tiver ainda alguma dúvida, né, ou quiser avançar aí nesse bate-papo com a nossa facilitadora ágil, a Elisandra Félix, por favor, pode mandar o e-mail para o contato @agilescoladenegocios.com.br,
que a Elisandra vai receber todos esses e-mails aí, e aí ela vai interagir diretamente aí com vocês. Tá legal, pessoal? Elisandra, mais uma vez, muito obrigado à escola, né, a Ágil. Eu, em nome da escola, te agradeço muito a participação. E em breve a gente vai fazer outra live aí com você também, tá bom? Com certeza, eu que agradeço, de verdade. Muito bom estar aqui. Legal, obrigado. Pessoal, Obrigada. Então, boa noite aí a todos. Agradeço a atenção aí na nossa live semanal ágil e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.